Imagine só, a gente buscava empresas em que conseguia enxergar com clareza como seria o futuro dali a 5, 10 ou 15 anos. Não precisava ser uma previsão exata, com números precisos até a quarta casa decimal, mas tínhamos que ter uma noção sólida do que estava por vir. E, acima de tudo, sabíamos exatamente onde nossos limites estavam. Por isso, evitávamos muitos setores, não por medo, mas por prudência. Naquela época, os preços eram mais acessíveis, e decidir se valia a pena investir era muito mais simples do que hoje. Não havia reuniões intermináveis, análises paralisantes ou burocracia. Apenas leitura constante, reflexão profunda e a comparação paciente entre uma oportunidade e outra, como quem escolhe entre duas frutas na feira, avaliando qual delas trará mais satisfação. Como tínhamos recursos limitados, quase sempre precisávamos vender um ativo para comprar outro. E isso, acredite, é um exercício fascinante. Medir o valor do que já se tem contra o potencial do que está surgindo. Na dúvida, preferíamos o seguro ao brilhante. Não buscávamos o home run a todo custo, mas sim resultados consistentes que nos permitissem dormir tranquilos à noite. E passo a passo fomos construindo algo sólido. Parte do sucesso veio das pessoas incríveis com quem trabalhamos, que colaboravam de forma inteligente e leal. Outra parte, sem dúvida, foi sorte. Mas sorte, no fim das contas, não cai do céu, a gente ajuda a criá-la. Seja pela curiosidade insaciável, pela busca incessante por conhecimento ou pela disposição de ir atrás do que nos intriga, como quem segue um farol na escuridão. Tivemos a sorte de crescer em famílias onde os valores eram fortes, e isso fez toda a diferença. Aprendemos desde cedo a reconhecer pessoas admiráveis, algo que talvez não fosse tão natural se tivéssemos vindo de um ambiente menos privilegiado. Como dizia minha falecida esposa, ninguém constrói um legado sozinho em uma única geração. Devemos muito àqueles que nos formaram. E ao longo do caminho, percebemos que a reputação é como um bom vinho, melhora com o tempo. Não se conquista respeito da noite para o dia, a menos que você seja um gênio como Charles Lindbergh. Para a maioria de nós, é um processo lento, de escolhas diárias que se acumulam. E no final, a reputação que você tem é, provavelmente, a que merece. Comportar-se bem não é apenas uma questão de ética, mas de estratégia. Uma boa reputação abre portas que de outra forma permaneceriam fechadas. E quanto mais próspero você se torna, mais importante é manter esse padrão. Afinal, quem abriria mão de uma vantagem tão valiosa? Seguir princípios sólidos, mesmo quando ninguém está olhando, é um investimento que sempre compensa. Não há fórmula mágica para construir um império, mas há um caminho claro: agir com integridade, buscar conhecimento e cercar-se de pessoas que elevam o padrão. Agora, falando de inflação, ela é como um parasita que devora os lucros das empresas. Os melhores negócios para enfrentá-la são aqueles em que você investe uma vez e não precisa ficar colocando dinheiro novo o tempo todo. Pense em uma marca forte. Você a constrói, a alimenta com cuidado, e ela se valoriza sozinha com o tempo. Já o negócio que exige reinvestimento constante, como uma ferrovia ou uma concessionária de energia, sofre muito mais. A inflação corrói o valor do capital que você precisa repor, e as depreciações contábeis nunca refletem a realidade. Por isso, negócios com baixo custo de manutenção e marcas consolidadas são os mais resilientes. Afinal, quem não gostaria de ter um ativo que se valoriza enquanto os outros se afogam em despesas? E em 1939, por apenas $100.000, garantiram os direitos de transmissão radiofônica da World Series. Naquele ano, os Yankees enfrentaram os Reds, e o que Gillette comprou não foi apenas um jogo, foi acesso às mentes de milhões. Imagine quantas impressões duradouras foram gravadas na memória de garotos como eu, na época com 8 ou 9 anos, e de adultos em todo o país, tudo por um valor que, ajustado à inflação, seria irrisório hoje. Hoje, para alcançar o mesmo impacto, seria preciso gastar uma fortuna. Parte disso é inflação, parte é competição. Mas o ponto é claro: um investimento feito em dólares de 1939 continuou pagando dividendos em 1960, 1970, 1980, vendendo lâminas e aparelhos de barbear. Esse é o tipo de negócio que você quer ter, Charlie. Mas há um porém. Se a inflação sair de controle, ninguém sabe onde isso vai parar. Sem a hiperinflação alemã, talvez nunca tivéssemos tido um Adolf Hitler. A combinação de uma moeda desvalorizada e a Grande Depressão criou o terreno perfeito para o desastre. O mundo pagou um preço altíssimo por isso. Não queremos inflação só porque ela beneficia alguns ativos, como dizia Charlie: o que é bom para o condado de C é bom para o país, mas não necessariamente para a humanidade. Agora, uma pergunta fora do comum:
vinda de uma livraria em Melbourne, Austrália. Sr. Buffet, no prefácio da sexta edição de Security Analysis, de Benjamin Graham, o senhor citou 4 livros que marcaram sua formação. 3 deles eram de Graham, e sua influência é bem conhecida. O quarto, porém, foi A Riqueza das Nações, de Adam Smith, publicado em 1776. O que esse livro significou para o senhor e como moldou sua filosofia de investimentos e negócios? Bem, ele não moldou minha filosofia de investimentos diretamente, mas me ensinou economia como poucos. Meu amigo Bill Gates me presenteou com uma edição original. Pude estudar as mesmas páginas que Smith escreveu em 1776. Se você ler Adam Smith, depois Keynes Ricardo, e ainda aquele livrinho genial chamado Onde Estão os Iates dos Clientes, terá acumulado uma sabedoria rara. Ah, e antes que eu me esqueça, temos camisetas e moletons da Beer Your Bomber Underwear à venda, um pequeno tributo ao humor que torna as lições mais leves. Mas se quiser ir além, se quiser não só sabedoria, mas também um pouco de arrogância intelectual, leia A Riqueza das Nações. Charlie, bem, ele realmente sabia do que falava. Adam Smith é reconhecido como um dos maiores pensadores da história, e as lições que ele deixou há séculos se repetiram quando o comunismo fracassou e países como Singapura, Taiwan e a própria China decolaram. O poder produtivo do capitalismo é simplesmente avassalador, e Smith entendeu isso antes de todos. Ele fez muito bem ao mundo. Eu, por exemplo, apliquei uma de suas ideias, a especialização do trabalho, até na filantropia. Smith falava de operários produzindo alfinetes, mas a lógica é a mesma, deixe que cada um faça o que faz melhor. Se outra pessoa é mais eficiente cortando a grama do que eu, por que não delegar? Se alguém é melhor em cirurgia cardíaca, por que eu tentaria operar? Foque no que você domina e deixe o resto para quem sabe mais. E claro, não tente fazer sua própria cirurgia. Agora, uma pergunta de Neil Gonelli Wall da Flórida, que está no 7º ano. Como fazer muitos amigos e conseguir que as pessoas gostem de você e trabalhem com você? Excelente pergunta. Quando eu tinha a sua idade, era meio insuportável, fazia perguntas demais e nem todo mundo gostava de mim. A única forma de as pessoas me tolerarem foi ficando rico e generoso. Funcionou. As pessoas acabam atribuindo todo tipo de virtude a quem tem sucesso. Mas você não precisa esperar até lá. Com o tempo fui ficando mais esperto sobre comportamento humano, e tive ótimos professores. Não os tradicionais, mas pessoas que admirei e quis imitar. Olhe ao seu redor. Quais são as qualidades das pessoas que você mais gosta? Anote 3 ou 4 coisas que elas fazem. Depois, observe as pessoas que você não suporta e lixe o que elas têm em comum. Decida ser alguém que você mesmo admiraria. Generoso, amigável, que aceita as coisas com bom humor, que não leva crédito pelo que não fez. Essas coisas são possíveis. E se você identificar em si mesmo traços que incomodam, como sempre chegar atrasado, levar crédito pelo trabalho alheio ou ser negativo, elimine-os. Funciona em tudo, na escola, no trabalho, até no casamento. Em vez de tentar mudar seu cônjuge, mude a si mesmo. Como Charlie diz, o segredo para um bom casamento é escolher alguém com baixas expectativas.